Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Bruno Miranda, do PDT. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, obrigado Letícia, é um prazer estar aqui no Tempo. Vereador, eu queria começar perguntando, A gente teve agora uma mudança ali, principalmente na prefeitura. Primeira questão, eu queria perguntar, o senhor continua como líder de governo? Bom, o prefeito Álvaro já havia conversado comigo, desde a transição do ano passado, solicitando que a gente permanecesse, na liderança. Após isso também a gente voltou a conversar, então a tendência é que a gente permaneça sim, contribuir com a cidade e contribuir com o governo que nós ajudamos a eleger. O prefeito Fuad Numan faleceu recentemente. Eu queria perguntar se o senhor já sente alguma mudança ali, tanto na administração e tanto na forma de conversa e de negociar do Álvaro Damião para o prefeito Fuad. Bom, Letícia, são pessoas diferentes que têm o perfil, têm o mesmo programa de governo, foram eleitos juntos, com o mesmo compromisso com a cidade, mas cada um tem uma característica própria que é do ser humano. O Álvaro vem até por ser mais jovem, com mais energia, com mais disposição. Eu acho que eu já falei isso para ele, quando ele estava conosco lá na Câmara como vereador, eu ficava impressionado com a capacidade de trabalho dele, porque ele cumpria a jornada tripla e conseguia entregar resultado em todas as frentes. E agora, como prefeito, ele vai se dedicar exclusivamente a Belo Horizonte. Então eu tenho expectativa, eu tenho a confiança de que ele vai ser um ótimo prefeito, porque ele conhece a cidade, nascido, criado aqui em Belo Horizonte, conhece todos os problemas, já foi vereador, conhece o lado do legislativo também. Então a expectativa de diálogo com a Câmara, de pensar nas comunidades, ele veio, nasceu no bairro Concórdia, conhece de perto os problemas enfrentados por quem mora na periferia da cidade, em vilas. É uma pessoa que tem todos os atributos para fazer um bom governo. Eu tenho muita esperança, até por isso também aceitei a missão de seguir com ele na liderança, porque eu acredito muito no Álvaro. Na questão ali de articulação com a Câmara, qual que seria a principal diferença que a gente pode esperar ali do governo do Álvaro Damião para o governo Fuad? Pois são perfis diferentes, mas que em alguns aspectos também eles têm a capacidade de escuta, O Fuad sempre teve uma capacidade de escuta impressionante, assim, de muita paciência, vamos dizer assim, no sentido de negociar, de ouvir o outro lado, de tentar achar pontos de convergência. E eu acho que o Álvaro também vai ter esse mesmo perfil, até porque ele já foi vereador, então ele conhece também as questões apontadas muitas vezes pelo Legislativo, muitas vezes não são observações, são emendas aos projetos que são, na sua grande maioria das vezes, colocadas para melhorar uma situação, para ajudar a cidade. E eu acho que ele vai ter essa sensibilidade e a gente vai conseguir. Eu acho que já está tendo, inclusive, A prova disso é que em pouco tempo a gente tem um clima hoje de muito respeito, de muita reciprocidade e respeito, tanto da Câmara quanto do prefeito. Eu ia até perguntar da relação com o Juliano Lopes. O senhor, como líder de governo, a gente vê a diferença, principalmente da última legislatura agora. A gente viu na última legislatura, teve muitas CPIs abertas, um embate mais ferrenho ali da presidência da Câmara com a prefeitura. Como que está essa relação agora? E se o senhor acredita que chegando ali em 2026, essa relação ali até com o Juliano Lopes pode mudar? Eu acredito que essa relação vai ser uma relação republicana, de respeito, o que já vem acontecendo. O Juliano é uma pessoa muito sensata, é um cara que tem uma visão de cidade também importante, tem experiência no legislativo e eles já conversaram. Eu também já tive a oportunidade de conversar bastante com o Juliano. E o que ficou, vamos olhar para a cidade, vamos pensar na frente. Nós temos muitos desafios aí para trabalhar para o povo de Belo Horizonte, não adianta a gente ficar olhando para o retrovisor. Eu ia até perguntar isso, na eleição ali da mesa diretora, o senhor se colocou ali como candidato, surgiu o nome até ali de última hora. Se ficou alguma rusga, se é superada essa questão ali com o Juliano, ou se o senhor arrepende ali de ter entrado nessa disputa? Não, da minha parte está superado, acredito que da parte dele também, até porque nós já conversamos. Acho que a gente estava ali, cada um cumprindo uma missão, se colocando à disposição também do Legislativo, faz parte, a disputa muitas vezes acontece. E não aconteceu, da nossa parte, não houve nenhum tipo de desrespeito, pelo contrário.
Juliano é um cara que eu gosto pessoalmente, gosto muito dele, tenho um respeito grande por ele e acredito que a gente vai seguir, né, nessa pegada aí de trabalhar para a cidade, focar no problema da cidade. Vamos brigar com os problemas, não brigar entre a gente. Hoje a gente pode falar que a base da prefeitura tem quantos vereadores? Pergunto isso porque recentemente o Juliano, né, que integra a Família Aro, ganhou algumas secretarias ali na prefeitura. Família Aro faz parte da base? Quantas pessoas tem na base hoje? A gente sempre está num processo de construção da base, né? E a gente só mede muito a base pelas votações, sobretudo aquelas votações mais polêmicas, aquelas votações onde o governo precisa demonstrar força. Acho que a gente tem superado aí, nós superamos algumas pautas mais espinhosas em relação ao último veto, e agora, quando a gente tiver algum outro projeto com mais polêmica, a gente vai poder medir melhor. Mas a gente vem, dia após dia, consolidando a nossa base, crescendo a nossa base. O secretário Guilherme, que é um jovem também, mas uma pessoa com uma capacidade de interlocução grande também, tem ajudado bastante. Então acredito que a gente vai conseguir aprovar e avançar com os projetos importantes aí da cidade. Mas hoje a gente pode falar que a Família Aro faz parte ali da base? Eu acredito que nós temos sim um grupo, incluindo a Família Aro, que vai somar conosco no governo. E hoje quais são os projetos prioritários ali da prefeitura, na Câmara Municipal? Bom, Letícia, a gente no ano passado nós conseguimos vencer uma pauta extensa, né? Você acompanhou bem, você fazia a cobertura na Câmara e a gente aprovou vários empréstimos, enfim, aprovamos uma reforma administrativa importante e a gente conseguiu vencer a pauta de votações. O prefeito ainda não mandou nenhum projeto estratégico para a Câmara, até porque ele tomou posse de forma efetiva recentemente e ainda nós não temos, assim, urgência com nenhum projeto que esteja tramitando. Mas, obviamente, as demandas vão surgir e no momento certo a gente vai poder conversar sobre eles. Se especulou ali que talvez poderia ter novos projetos de novas reformas, criando novas secretarias. Não sei se o prefeito Álvaro Damião chegou a conversar com vocês, se tem chances disso acontecer. Não, comigo ele não conversou. Então, assim, eu não tenho conhecimento de uma nova mini-reforma, vamos dizer assim. Voltando ali um pouquinho para o assunto do prefeito Fouad, o senhor está há bastante tempo na Câmara Municipal, o senhor foi líder de governo, grande parte ali do tempo do governo Fouad. Eu queria perguntar ao senhor, como que o senhor viu a questão do Calil? O ex-prefeito Alexandre Calil não se manifestou em relação ao Fouad foi vice dele. Como que o senhor viu essa relação, o senhor que acompanhou ali na Câmara também esse período? Eu fiquei triste, sinceramente, eu tive um sentimento assim de tristeza, porque eu tive uma relação com o Calil também, né, uma boa relação com ele, e eu esperava que ele fosse se manifestar, se solidarizar com a família. O Fouad foi uma pessoa muito importante no governo dele, como vice-prefeito, como secretário da Fazenda, e eu de fato senti falta de um sinal, de um gesto de solidariedade do ex-prefeito Calil. Queria perguntar, a gente tem visto alguns debates de alguns projetos muito polarizados, né? Em uma última legislatura a gente teve Nicolas e a Duda. O senhor acha que isso deve se repetir nessa legislatura? Como que o senhor avalia esses projetos? A gente teve o projeto da Flávia Borja para atletas trans. Como que o senhor vê esse debate, se isso acaba prejudicando ali o debate de problemas que são reais da cidade? Esse debate reflete o cenário eleitoral polarizado que a gente tem nos últimos anos, né? São projetos que muitas vezes têm muito pouca efetividade no dia a dia da população, que muitas vezes mexe muito pouco com o nosso dia a dia, ou quase nada, mas que geram para cada grupo, né, para cada setor ali representado, um debate, uma discussão e que dá visibilidade de certa forma, né? Porque a rede social mostra muito, a própria imprensa acaba pautando, porque ele gera um conteúdo e uma informação que precisa também ser repassada. Mas eu acho que a tendência é que essa polarização aí, pelo menos nesse ano, se mantenha, né? Nós temos aí uma bancada de esquerda que se fortaleceu, né? A bancada do PSOL aumentou, a bancada do PT aumentou. Nós temos aí o PCdoB na Câmara também, que não se fazia presente há muito tempo. E por outro lado, a bancada do PL também se fortaleceu. Hoje nós temos uma bancada de 6 vereadores do PL.
Então, o que a gente observa no dia a dia até hoje é que vira e mexe a gente está tendo uma pauta de costume polarizada e as sessões vão ficando mais acaloradas, mas faz parte. O senhor acha que essa questão, a gente vê muitos vereadores ali nos bastidores já tentando candidatar ali, pensando em uma candidatura em 2026. O senhor acha que esse movimento pensando em 2026 pode atrapalhar de alguma forma as discussões ali na Câmara ou até intensificar essa polarização por causa das eleições? Acho que não deveria, né? O próprio prefeito Álvaro, ele tem dito que não tem problema com ninguém. Né? Não tem problema com o governo federal, não tem problema com o governador Zema. Nós temos que cuidar da cidade. Se tem um projeto que a prefeitura vai mandar que seja importante, né, para habitação, para saúde, para educação, eu acho que essas discussões eleitorais de costume, de pauta de que cada um defende, elas têm que ser secundárias. Eu acredito que a Câmara hoje tem uma certa maturidade para poder a gente conseguir avançar com a pauta da cidade e cada um que queira fazer o seu debate ideológico, que faça também, que isso faz parte, mas que a gente não comprometa o andamento das pautas estratégicas da cidade. O senhor é presidente municipal do PDT. Queria perguntar como que o PDT já está pensando também em 2026? Como que o PDT pretende ali crescer em 2026? Pois é, nosso presidente estadual, Mário, tem feito um trabalho importante no estado. No último ano, ele percorreu todas as regiões de Minas Gerais, fazendo reuniões com lideranças, estimulando também a criação, o nascimento de novas lideranças políticas. É dessa forma, né? A gente precisa estar junto da base para ajudar o partido a crescer. Eu participei de alguns momentos também com a direção estadual, mas é um desafio, né? Num cenário com tantos inúmeros partidos, um cenário de uma polarização muito intensa, um partido que não se coloca nem num polo nem no outro, né? Um partido que tem uma vocação de centro-esquerda, mas não está nessas pautas de costume, vamos dizer assim, o tempo todo. A gente precisa trabalhar muito mais para poder nos fortalecermos. O senhor acha que o PDT pode ter candidatos? Eu falo para o governo de Minas, compor ali alguma chapa ou candidato mesmo, e questão ali para Senado? O PDT tem ótimos quadros. Ainda nós não conversamos isso, eu não conversei esse assunto assim mais especificamente com a presidência, com o deputado Mário, com o Lupe, mas a gente tem bons quadros. Na última eleição eu tive a oportunidade de ser candidato ao Senado representando o PDT, e isso aconteceu meio às vésperas da eleição. E a gente então entra nesse momento agora. Acho que a partir do segundo semestre vai afunilando essas discussões e a gente vai poder falar mais sobre isso. E do senhor, em 2026, o senhor pensa lançar alguma candidatura para deputado? Como que estão as discussões do seu futuro? Pois existe sempre essa possibilidade, né? A gente que está na política, já fui candidato uma vez lá em 2012, bati na trave. E até então não me candidatei mais a deputado, mas existe essa possibilidade, mas a gente tem que conversar isso internamente com o partido e com a nossa base, para ver se é isso mesmo que as pessoas que nos apoiam, né, acham importante para o projeto político, para o próprio partido, e também sempre com o olhar aqui para não comprometer o nosso trabalho aqui como vereador e na liderança de governo. Mas o seu desejo seria mais deputado estadual, deputado federal? O que o senhor almeja? Não, eu sou uma pessoa de composição de grupo. Então, assim, eu estou como vereador de Belo Horizonte, até que a população entenda que eu seja uma pessoa importante aqui na cidade para ajudar a cuidar da cidade. E se me escalarem para estadual, para federal e dentro de um projeto político sério, eu estou disposto a contribuir. O senhor falou da dificuldade, né, de partidos de pequeno, médio porte, que não fazem parte dessa polarização, em sobreviver. Como que o senhor vê essas discussões de federalização ali do PDT? Pois pode ser que seja um caminho, né? O problema é que essas federações estão se mostrando assim, é um casamento às vezes mal arranjado, né? E muitas vezes o partido se une ali com um objetivo mais de sobrevivência, mais pragmático, eleitoralmente falando, mas... E aí logo depois vem os problemas. Eu sei que o PDT, através do presidente Lupe, do ministro, tem conversado com outros partidos aí, mas não tem nada definido, não. Eu estou achando que, inclusive, que o PDT vai caminhar sozinho mesmo ano que vem.
Queria perguntar, a gente viu uma reunião recentemente de alguns membros do PDT com o Ciro Gomes. Queria perguntar a sua avaliação no Ciro Gomes, se já passou o tempo dele ali, Ciro Gomes no PDT e a presidência, como que o senhor vê a permanência ali do Ciro Gomes? Eu queria que o Ciro fosse candidato novamente, eu acho que não passou o tempo dele, não. Eu acho que sempre é tempo de um cara qualificado como o Ciro Gomes participar do debate político. Uma pessoa preparada que já exerceu, um mandato no executivo como governador, como prefeito, foi ministro. Nós não podemos abrir mão de um sujeito com a capacidade, com a experiência e com a disposição de trabalhar pelo Brasil que ele tem, não. Ficam tentando aí estigmatizar o Ciro. Eu acho o Ciro um cara fundamental para o Brasil. Eu torço para que ele siga na vida pública. Um nome que sempre se coloca é o da Duda Salabert. O da Duda, ela até se colocou à prefeitura de Belo Horizonte, o senhor continuou sendo líder de governo. Teve algum mal-estar ali da candidatura da Duda, com o senhor continuar como líder de governo? O PDT ainda continua, né, na prefeitura. O PDT entendeu bem. Eu também tive uma conversa com o Fuad à época e coloquei de forma muito franca para ele que se ele não se sentisse à vontade, né, com a minha permanência na liderança e a Duda sendo candidata no primeiro turno das eleições, que eu estaria ali cumprindo meu papel e passando o bastão, vamos dizer assim. Ele pediu que eu permanecesse, era um momento também para ele de disputa, e ele fazendo também, cuidando da saúde. E eu acho que o PDT teve essa sensibilidade também de entender que o meu papel ali era um papel de interlocução política com a Câmara, executivo e legislativo. Não era de coordenação política, vamos dizer assim. Mas como que o senhor viu essa candidatura da Duda? Muitas pessoas falam que era necessário o PDT, mas a gente viu que meio que rachou, ali do campo progressista. Isso gerou até algumas críticas ali da esquerda não conseguir se unir. A Duda, a candidatura dela foi uma candidatura legítima. Ela se colocou como pré-candidata, depois construiu internamente no partido a candidatura dela e conseguiu viabilizar. Acabou que a esquerda, vamos dizer assim, com a Duda ou com os outros representantes, Rogério, não conseguiram o êxito no primeiro turno, mas eu vejo a candidatura da Duda como de outros companheiros aí de forma muito natural. Só queria voltar um pouquinho para o assunto da Câmara Municipal. O senhor acha que a gente tem um clima um pouco mais tranquilo nessa legislatura em relação à legislatura passada? E se isso deve se manter ou se tem risco ali de virar essa questão? Letícia, num momento que a gente está vivendo, a gente tem tido uma estabilidade, assim, uma relação pessoal entre os vereadores, assim, de muito respeito, de entendimento, inclusive, até aqueles dois polos ali da extrema direita, da esquerda, mas no dia a dia a gente tem conseguido uma certa convivência, respeitosa. Eu acredito que isso vai se manter, O próprio Juliano tem esse perfil também de escutar todo mundo, de tentar mediar sempre acordo para que todos possam também mostrar o seu trabalho, levantar sua bandeira, sua voz. Então, da minha parte também, a gente vai continuar sempre trabalhando por esse clima de respeito entre os colegas. O senhor acha que em 2026, dependendo do caminho que a familiar, o Juliano for seguir, isso daí pode criar embates ali, como a gente viu do Gabriel Azevedo com a prefeitura? A disputa eleitoral, ela vai acontecer, E muitas vezes a gente não vai estar no mesmo lado. A gente pode estar do mesmo lado, pode não estar. Agora, isso não pode afetar a relação interna na Câmara, porque existe uma cidade, existe uma gestão, existe um governo, existem os problemas que precisam ser enfrentados. E a eleição passa. A eleição passa e a gente precisa continuar trabalhando. Então eu acredito que o espírito dos vereadores dessa legislatura vão nesse sentido. Eu queria perguntar como que o senhor tem visto essas mudanças ali que o Álvaro Damião tem feito ali no secretariado. A gente teve o secretário de Educação que saiu, entrou a Natália agora. Como que o senhor tem visto essas mudanças? E pergunto especificamente sobre a questão ali da educação, porque falava nos bastidores que talvez ia ser aberta uma CPI ali para poder investigar a educação. Isso realmente era alguma coisa que era discutida na Câmara? Existia sempre assim alguns questionamentos que já foram inclusive publicizados, que são importantes serem feitos, Em relação à secretária Natália, ela é muito preparada, já foi subsecretária na gestão da professora Ângela.
é uma pessoa extremamente dinâmica. Eu acho que ela vai imprimir um ritmo de trabalho forte na Secretaria de Educação e acredito muito que ela vai dar as respostas que a gente precisa para a educação de Belo Horizonte seguir avançando. E torço muito para isso e ela sabe que ela pode contar comigo lá na Câmara. E de outros secretários, o senhor teve algumas mudanças, ele teve secretário de governo, o senhor acredita que vai ter mais mudanças? Como que o senhor avalia isso? Eu estou vendo que são mudanças pontuais, eu acho que o Álvaro está tendo muita sabedoria para poder conduzir esse momento, porque ele está conhecendo as pessoas, né, convivendo de perto, conhecendo a fundo as secretarias, as políticas de cada pasta. Então ele vai, obviamente, no momento que ele achar que deve, ou manter, ou imprimir um ritmo dele também, né? Uma cara mais próxima do que ele entende que seja importante. Mas ele pega uma equipe muito qualificada, uma equipe vencedora, porque essa equipe foi a que sustentou, né, a administração do FUAD, e ele tem tido, assim, no meu ponto de vista, muita sabedoria para poder levar a conhecer por dentro da administração e tocar a cidade. Logo depois que teve a eleição ali da mesa diretora, o que o Juliano ganhou, e enquanto tinha o Álvaro Damião assumiu interinamente, tinha ali algumas reclamações de alguns vereadores que não estavam sendo cumpridas algumas promessas que foram feitas ali, ou para apoio na eleição, ou na questão dos votos ali da eleição da mesa diretora, para quem votou junto com a prefeitura. O senhor acha que essa situação agora está tranquilizada? Se o Álvaro Damião tem conseguido cumprir esses acordos? Eu acho que o Álvaro tem conseguido corresponder às expectativas dos vereadores na relação com a Câmara. Claro que a política é dinâmica e a relação da Câmara com a Prefeitura o tempo todo precisa ser revista, precisa ser aprimorada, precisa ser corrigida, né? Isso não é uma fatura pronta que até o final do mandato está resolvido. Não, isso é um trabalho diário, né, de entendimento, de muitas vezes o vereador que está no final de semana recebe uma informação de que está tendo um problema numa determinada região, de uma obra não executada, ou então, enfim, e ele procura ali acionar o governo através de algum secretário. Se ele não tem a resposta, isso pode gerar um problema para o governo resolver. Então, assim, isso é muito dinâmico, que é o dia a dia que a gente vai, no dia a dia que a gente vai azeitando essas coisas. Qual a nota que o senhor daria ali para a gestão do Álvaro Damião e o que o senhor avalia que tem que melhorar? Eu acho que o Álvaro está no caminho certo. No momento em que o prefeito Fuad estava internado, hospitalizado, ele teve uma postura muito humana, de muita sabedoria, de muita tranquilidade para poder cumprir a agenda institucional que a prefeitura tinha, mas também passar tranquilidade, né, para o Fuad, para toda a equipe. Então ele tem aí, graças a Deus, feito um trabalho bacana. Bacana demais, como diz ele. Vereador, a gente caminhando para o final, eu queria perguntar projetos do senhor, assim, dos próximos projetos que o senhor, do seu mandato mesmo, que o senhor pretende priorizar. Pois é, Letícia, a gente tem conversado lá com a nossa equipe e a gente percebe muito hoje a necessidade de investimento na saúde mental, sabe, em política de saúde mental. Não só através de emenda parlamentar para fortalecer as redes, mas também de estruturar essa rede de atendimento com psicólogos nas escolas, enfim. Hoje há uma demanda, né, por tratamento psicológico, por acompanhamento psicológico, que é da sociedade em geral, né, com o advento da tecnologia, com esses smartphones aí enchendo a nossa cabeça, a cabeça da meninada de informação, muitas vezes de informação vazia. A gente percebe que há a necessidade de nós cuidarmos da nossa saúde mental. E a gente quer se dedicar nesses próximos anos aí a essa agenda, né? E tem a agenda da saúde bucal também, que é uma agenda que já está no nosso dia a dia já há muito tempo, como cirurgião dentista, e a gente também vai intensificar os nossos trabalhos. Nós temos aí obras sendo iniciadas de reforma do Centro de Especialidade Odontológica, acompanhar essas reformas, né? Destinamos emenda para ar-condicionado do Centro de Saúde. Então a gente precisa também acompanhar de perto a execução desses recursos. Enfim, tem muito trabalho. Vereador, só uma última pergunta. A gente viu que teve uma discussão muito ali das obras do Belvedere. O prefeito até falou ali que vai voltar essas obras. O senhor acha que vai ter alguma discussão na Câmara, alguma mudança do que a Câmara pode fazer em relação a isso? Bom, a Câmara, através de vários vereadores, já tem se feito presente
nessa discussão. Então eu acho que o Álvaro, ouvindo, tendo esse entendimento, esse final de semana ele estava lá com a vereadora Fernanda, Braulio, Marcela, conversando sobre esse assunto, com o Juliano também ele já conversou. Eu acho que é isso, quando tem disposição de todo mundo juntar e pensar a solução, junto com a comunidade, a tendência de nós avançarmos é muito maior e errar menos, né? Então é isso que eu acho que está todo mundo buscando. Vereador, obrigada por estar aqui com a gente, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Obrigado, Letícia, tudo de bom, parabéns pelo trabalho aí. A gente fica por aqui, mas se você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo no YouTube e no portal otempo.com.br.